tarde, né, para agora. Você teve um grande programa, eu estava acompanhando um pouco o programa aqui. Você vai ser... Coragem, hein? Coragem com aquela cobra aqui e tal. Eu não tenho essa coragem, não. Tem não? Já ia aí no seu estúdio levar a cobra aí para você. Tá certo. Boa tarde para você. Tchau, tchau, Josival. Tchau. Bom, muito boa tarde, Paraíba. Quem gosta de futebol, quem é a Copa do Mundo, deve ter tido uma boa manhã, né, com a derrota da Argentina. Vamos ver agora à tarde. Bom, mas o programa de hoje eu vou começar me reportando ao mesmo tema que abordei ontem aqui na abertura do programa, num rápido editorial, e que acabei escrevendo um texto para o portal T5, na coluna Josival Pereira, que é essa questão do desenvolvimento da Paraíba, sobretudo da reclamação dos empresários do interior, de lideranças sociais do interior, de que está havendo um desequilíbrio, de que tem muito investimento público de Campina Grande para baixo e pouco investimento em desenvolvimento estratégico lá no interior. Desde ontem que recebo telefonema de empresários, de políticos, de vereadores, hoje cheguei a participar de entrevistas em programas de rádio lá do sertão do estado da Paraíba em relação a isso. Qual é a grande questão? De todos que falaram comigo, a grande questão é, realmente todos concordam que faltam projetos de impulsionamento de desenvolvimento econômico lá no interior do estado da Paraíba. Não tem nenhum projeto de desenvolvimento estratégico, pelo menos com dinheiro público. Claro, tem as obras da transposição, ou tiveram as obras da transposição, mas não tem projeto de aproveitamento das águas da transposição. E aí eles se queixam que tem projetos aqui em João Pessoa, Campina Grande, nessa região mais próxima do litoral. Essas reclamações, e aí vem o grande problema, o problema é esse, que as reclamações são de lideranças sociais e empresariais. E eles reclamam que os políticos não pensam grande, não estão preocupados com essa história da Paraíba. Então, é a repercussão. Eu quero voltar a esse assunto hoje, por causa da repercussão dos muitos telefonemas e assentando que me parece que vai começar um movimento no interior para tentar reverter essa situação de desequilíbrio nos investimentos públicos aqui na Paraíba. Este é o tema do meu comentário inicial, mas é também o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Rômulo Polari, ele que é economista, que já escreveu livros sobre o desenvolvimento da Paraíba e que recentemente, inclusive, promoveu um seminário, não apenas para discutir o desenvolvimento da Paraíba, mas do desenvolvimento do Nordeste. Então, aqui, hoje no programa, nós vamos conversar, vou repetir, com o professor Rômulo Polari. Professor Polari, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tambaú Debate. Boa tarde, Josival. Um prazer enorme, né? Retornar aqui às líderes profissionais, acadêmicos, científicos com você, é um prazer enorme. E é uma satisfação estar aqui no Tambaú Debate e certamente acompanhado de uma legião de telespectadores que o acompanham e certamente vão me acompanhar também. Muito satisfação da minha parte. Eu acho que o senhor viu aí, comecei o programa, que foi um assunto que nós abordamos ontem aqui, que é um assunto que veio de Cajazeiras por conta do empresário Alexandre Cartacho Costa, que é presidente da CDL lá de Cajazeiras, e que ele está fazendo essa queixa de que ninguém, do ponto de vista de desenvolvimento estratégico, tem pouco investimento público no interior. O senhor concorda com isso? Olha, de fato, se você analisar questão do desenvolvimento da Paraíba, primeiro há uma certa letargia, né? Não é de agora, isso vem de longa data. Para sintetizar numa palavra tudo, como diria o poeta, né? Se eu pedir o senhor para o senhor ficar olhando para esse lado aqui, para essa câmera aqui. Pronto, beleza. Tá certo, senão o senhor não vai acabar beleza, não saindo, tá beleza, certo? O senhor vai ficar olhando para essa câmera. Veja bem, a Paraíba já foi, destacadamente, a quarta maior economia dos estados do Nordeste, entre os 9. Era Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. A Paraíba era a quarta? Era a quarta. Hoje em dia nós somos a sexta, perdemos posição para o Maranhão e para o Rio Grande do Norte, que acolá a gente volta a empatar com o Rio Grande do Norte, mais longe daquele quarto lugar folgado que nós tínhamos há tempos atrás. E onde é que nós ficamos no caminho? Onde é que nós perdemos? Pois é, então veja bem, eu digo assim, eu não estou nem um tanto preocupado de procurar o artífice
desse malogro, que não me interessa. O que me interessa é para frente, é resolver. O que fazer para voltar a ter uma economia pujante, porque a Paraíba tem pano para as mangas, certo? A Paraíba tem, eu diria, uma das melhores universidades do norte e nordeste do país, em dimensão e qualidade acadêmico-científica. Isso no mundo em que o fundamento é a sociedade do conhecimento, é o emergir da quarta revolução industrial. Então, isso é tudo para quem quer galgar contemporaneamente o desenvolvimento. Então, a Paraíba tem esse capital científico, tecnológico e humano, um verdadeiro manancial, que, a meu juízo, é subaproveitado em prol do desenvolvimento. Tá? Então, a Paraíba, a gente discute, você falou do seminário, e lá no seminário nós tivemos uma sessão especial sobre a Paraíba. O seminário foi feito no mês passado. No mês passado, não, em julho, né? Em julho. Foi assim, o Nordeste como prioridade do desenvolvimento nacional. Vou afastar esse microfone um pouco mais aqui para o senhor ficar mais isso. E nesse contexto, né, a Paraíba como sendo o estado anfitrião, e foi uma promoção do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, do qual eu era presidente à época, e demos um foco muito especial para a Paraíba. Então, a Paraíba não é muito diferente do que acontece com o Brasil e com o Nordeste. Você falou, né, que nós temos carência de interiorização do desenvolvimento. Tá? Então, não é por acaso que nós, dentro do Fórum, e nesse seminário, nós criamos 4 projetos para serem desenvolvidos pelo Fórum, com a participação da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual, assim por diante. E qual seria esses 4 projetos? Isso é o senhor pensando no futuro para frente. Exatamente. O senhor não está indo buscar o passado. Não estou preocupado com isso, porque não moe moinho, as águas passadas não moem moinho. A gente tem que ver. Olha bem, isso está lá num livro meu que eu escrevi em 2012, que chama-se A Paraíba que Podemos Ser. Tem por subtítulo Da Crítica à Ação contra o Atraso. Eu sou da linha de Celso Furtado e, portanto, sempre preocupado não só em ver o problema, mas ter caminhos para a solução. Esse é o ideário básico de Celso Furtado, que me orgulha acompanhar e ser sócio desse ideário. Então, veja bem. Então, a Paraíba tem um problema de infraestrutura. Né? Então, a Paraíba, para crescer, para ir para o futuro, precisa de 4 projetos. Na visão exatamente. E no resultado do debate do seminário. Exatamente. Olha bem, nós temos o quê? Primeiramente, educação. Nós temos uma questão interessante. Na educação superior, a Paraíba nadou de braçada no Nordeste. É o melhor posicionado no Norte e Nordeste do país. Tem a maior universidade e academicamente mais relevante do Norte e Nordeste é a Paraíba. Nós temos isso, tá? Nós temos, assim, um potencial turístico de base cultural e natural inexplorado, tá? Que é um fundamento enorme para a gente disparar. O Brasil nunca disparou no turismo porque nunca teve como foco o Nordeste. Eu digo assim, pelo menos no turismo internacional, o que o Brasil pega da fatia do mercado turístico internacional é vergonhoso. É menor do que Costa Rica, uma coisinha desse tamanho, né? Por quê? Porque o foco é errado, né? Por exemplo, quem é o europeu, o norte-americano, o canadense, que quer vir para o Brasil, o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro nem tanto, que já é um tanto mais tropical e mais Brasil. Mas esses outros estados, você vir visitar, um europeu vir visitar o Paraná, é ver a Europa de 50 anos atrás, e não tem muito cabimento para ele. Ele quer mais novidade, e isso tem no Nordeste. E não é aproveitado. Por isso que os planos turísticos do Brasil, sem ter esse foco no Nordeste, nas condições naturais e histórico-cultural do Nordeste, deixam a desejar. Agora, o senhor está apontando aqui, me parece, setores que precisam que devem ser caminhos de investimento. Educação, turismo. A educação, eu diria, a educação superior já andou por conta dos esforços das universidades públicas federais, sobretudo no governo Lula, dos 8 anos do governo Lula, que tiveram assim uma expansão formidável em todo o país, e o Nordeste aproveitou muito bem, e a Paraíba em particular. Mas a educação que eu me refiro é a educação básica. Educação básica. O senhor está dizendo os setores que precisam, que devem ser, que podem ser são os pilares do desenvolvimento. Então, educação, turismo, quais são os outros dois? Infraestrutura, modernização e complementação. Ninguém vai a lugar nenhum. Fala-se muito na questão do porto, né? A gente precisa ter um porto. É uma coisa discutível, se vale a pena ter um porto de águas profundas aqui, que é um investimento da ordem de 6 bilhões de reais, é um mega investimento.
quando a gente já tem Suape aqui de lá, tem Pecém ali no Ceará, talvez a infraestrutura ferroviária, levando o que a Paraíba tem para exportar e o que importa, vindo desses portos, já é um bom negócio. Então, o sistema ferroviário nosso é decadente, já foi bem melhor do que é hoje e precisa ser recuperado. Então, a gente tem uma malha rodoviária muito boa, mas ferroviário deixa muito a desejar, não temos porto para nos dar suporte a um desenvolvimento, nem também aeroporto. A gente só tem o aeroporto de João Pessoa, razoável, não dá nem condição para o turismo dessa parte nossa aqui da Grande João Pessoa, imagine para o Estado. Então a gente não tem aeroporto, a gente tem uma boa sistema rodoviário, não tem ferroviário e precisa de porto. E o quarto setor? O quarto setor, nós temos o quê? A modernização, eu te falei, modernização e complementação da infraestrutura, educação básica de qualidade e ciência e tecnologia. Nisso daí nós temos uma base formidável. A UFPB precisa de longa data a abrir os braços em prol, agasalhar a Paraíba com vista à sua política de desenvolvimento. Agora nós temos também alguns projetos que tocam muito no que você puxou do seu painel aqui, da ementa da nossa conversa aqui, é o quê? A interiorização do desenvolvimento, tá certo? Não se faz desenvolvimento num estado como o nosso, onde o PIB, mais de 50% é concentrado aqui, na Grande João Pessoa, a região da Grande João Pessoa, que tem 2,5% da população e tem 50% do PIB. Isso não está direito. Tem que ter alguma maneira de corrigir isso, tá certo? Então a gente tem que trabalhar um projeto de interiorização do desenvolvimento. Esse é um dos projetos que nós temos em elaboração. É o da educação básica, interiorização dos desenvolvimentos e uma nova política de desenvolvimento industrial para o estado da Paraíba. E haveria industrialização também para o interior? Para o interior, com certeza. Tem que ter um projeto. Ora, você veja, eu tomei um susto quando alguém me disse, eu fui constatar nas estatísticas, que tem uma empresa lá em Souza Cajazeiras que tem 3 mil empregos diretos, Ibis. É um negócio espetacular, nasceu sem nenhum apoio governamental, nasceu eminentemente como iniciativa privada. Quer dizer, é evidente. Íris, laticínio, supermercado. 3 mil empregos diretos, não é brincadeira, doutor. Isso é um negócio, um feito espetacular. O senhor está dizendo aí, a iniciativa privada foi, mas o poder público, o que é que está faltando? O poder público não foi, não pensa, não está antenado com essas ideias de desenvolvimento que o senhor está achando que é o caminho para o desenvolvimento da Paraíba? Sim, porque, veja bem, quando a gente pensa assim... O que é que ocorre com o poder público? Quando a gente pensa em industrialização, a gente pensa, ou melhor, em desenvolvimento, a gente só pensa em grandes negócios. Mas, veja bem, para a região da Borborema e a região do Sertão, essas duas regiões, ao contrário da Grande João Pessoa, elas têm 2/3 da área geográfica do estado. 2/3, 67%. E tem cerca de 4 a 5% do PIB. É um negócio sem sentido. Isso é de longa data. E não vem melhorando, não, vem piorando. Entendeu? Então, o desequilíbrio socioeconômico espacial da Paraíba é gritante. E ninguém vê isso na pauta. Ninguém discute isso. Tá certo? Ninguém discute. Tem que ter política, né? Digamos, se você tiver uma política de industrialização para o interior do estado, com foco na pequena e média empresa, é claro que vai dar resultado. Você pega a universidade tem gente para fazer ciência e tecnologia, todas as áreas do conhecimento que você imaginar, têxtil, alimento, móveis, o que você imaginar. Então, se você criar um programa que tenha a universidade fazendo proposta de evolução, de melhoria de produtividade, de processo e de produtos, o governo do estado criando subsídios orientados para agasalhar essas empresas. É evidente que a gente não pensa que o estado seja o pai de empresas ineficientes, não. Mas assim, é o pontapé inicial, tá? Que tem que ser dado pelo estado. Tá? Tem que ser dado pelo estado. Não é que essas empresas vão ficar eternamente, porque a boa política do estado de fomento empresarial é fazer com que a empresa tenha condições de pouco tempo se desgarrar do apoio e viajar sozinha. É isso que se trata. Então, isso com o conhecimento da universidade, você leva reestruturação organizacional de empresas pequenas. Se você, num programa desse, num ano, você consegue transformar 20 microempresas em pequena empresa,
30 pequena empresa em média empresa e 5 média empresa em grande. Olha, isso é um negócio espetacular. E é possível fazer isso, tá certo? O planejamento está errado, então, até agora, o planejamento público estratégico do Estado. É porque não tem essa visão holística, né? E também não sabe o que é que o Estado tem para resolver. O Estado tem as condições de resolver. Não tem só ficar lá muriando, não. Tem condições de resolver. Tem condições de resolver isso com novas ideias e inovação. Porque chega de pensar mais do mesmo. O que é que está nos fazendo? Tiramos da 4ª posição de economia para a 6ª. Então, esse mais do mesmo não nos serve. Tem que ter alguma coisa nova para a gente aspirar, pelo menos a voltar para a 4ª posição. Bom, nós, no programa Tambor Debate aqui, nós estamos conversando com o professor Rômulo Polari, que é economista, planejador, tem discutido o desenvolvimento não só da Paraíba, mas do Nordeste. A gente está discutindo aqui modelos de desenvolvimento para a Paraíba. Eu quero só adiantar aqui que depois do programa aqui na televisão, nós vamos continuar no YouTube e também no portal T5. É um bate-papo complementar ao programa. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar pelo WhatsApp. Nosso telefone é 98832-3586. 98832-3586. Manda pergunta para o WhatsApp sobre desenvolvimento e tal. Nós vamos complementar, né? A interação, então, ocorre. Nós vamos continuar aqui no YouTube e no Portal T5. O Portal T5 já transmite o programa Tambaú Debate e nós vamos, então, fazer essa conversa aqui com o professor Rômulo Polari depois. Professor Rômulo Polari, até agora o senhor tem dito que a Paraíba perdeu espaço, era a 4ª economia, passou para a 6ª economia, que o modelo de desenvolvimento não é o adequado. E pelo que o senhor tem visto, vez por outra, quando a gente escuta políticos, os políticos sempre pensam que desenvolvimento são grandes projetos enormes. E pelo que o senhor tem dito até agora, a visão é outra, seria projetos menores, mas mais espalhados, mais holísticos, eu queria que o senhor explicasse essa filosofia de desenvolvimento. Veja bem, os grandes projetos seriam na área de criar as condições básicas para o desenvolvimento ou para um crescimento econômico sustentado. Sustentado não só no sentido ambiental, mas no sentido de não ser o que a gente chama em economia voo de galinha, que sobe e cai, né? Uma coisa que cresce e continue crescendo, chama de crescimento sustentável. Então isso é o quê? É você, como eu disse, é você cuidar da infraestrutura, ter infraestrutura moderna e completa. Você tem que ter uma constelação orgânica, né? De infraestrutura dos transportes, tá? Transporte ferroviário, aéreo e rodoviário também. Rodoviário nós já temos uma boa malha rodoviária. Ferroviário nós regredimos e essa história do ferroviário eu vi ontem o pessoal lá do interior defendendo que uma das soluções seria a Transnordestina, que ela contempla o Ceará, mas que seria pedir uma interseção da Transnordestina que cortasse todo o estado da Paraíba vindo do interior do Ceará. Você acha que é essa a solução ferroviária? Essa é uma solução que está à vista e não é tão cara, sabe? Porque você já está pegando um projeto que está em andamento, é só dar extensão a ele, dar mais dimensão a ele. Se não me engano, o nosso governador João da Paraíba, ele tem uma proposta nesse sentido, né? Porque com isso nós estaríamos ligados por sistema ferroviário aos portos de Pecém e o porto de Suape, tá certo? Que já nos desoneraria da necessidade de investir 6 bilhões num porto de águas profundas. O senhor acha que é desnecessário esse porto? Não é só desnecessário, é de difícil viabilização, porque, veja bem, o Estado não tem condições para isso. É discutível o Estado lançar todo o esforço do mundo para se endividar, para fazer um porto desse tamanho, quando na realidade você pode sanar a necessidade que tem de exportar e importar de outros estados e até do exterior através dos portos de Pecém e de Suape. Porque quando a gente pensa num porto hoje, não é necessariamente como equipamento para transporte. É um porto que é um complexo econômico, como Suape, como Pecém. Lá dentro você tem complexos industriais majestosos. Então, nisso daí, Cabedelo já passou do tempo. Você não tem mais como desapropriar toda aquela área de Cabedelo, que precisaria de um raio enorme,
para implantar algo equivalente ou análogo ao que é Suape. Passou da época de fazer isso, já não é mais, é um porto habitado com outras finalidades. Então teria que ir lá para Mataraca, coisa do tipo assim, que não sei se a gente tem fluxo de importação e exportação que permita a gente se endividar em 6 bilhões ou esgotar todas as nossas possibilidades de parceria público-privadas, captando recursos para um investimento tal como esse. A gente pode resolver, desde que tenha uma malha ferroviária eficiente, através dos portos de Pecém e de Suape. O senhor tem, entre os caminhos que o senhor aponta para o desenvolvimento da Paraíba, está a questão de ciência e tecnologia. Neste campo, o que é que caberia, o que é que o Estado poderia ter nesse campo da ciência e tecnologia para poder desenvolver a Paraíba? Veja bem, o que acontece com a Paraíba acontece também com o Nordeste e com o Brasil. Um dos graves problemas econômicos do Brasil é a chamada questão da produtividade, né? Porque nós estamos já na emergência do que a gente chama de 4ª revolução industrial, numa sociedade do conhecimento globalizada. Então, hoje em dia, não se produz mais para um local, você produz para uma sociedade globalizada. Você produz aqui no Brasil, na Paraíba, Mulungu, Caiçara, sei lá, qualquer município desse, e pode produzir para o mundo todo, desde que você tenha 2 coisas: produtividade, dimensão e qualidade. Se você tem esses 3 atributos, você pode se candidatar a abastecer o mundo todo com o que você produz aqui no estado da Paraíba. Então, é preciso ter esse foco, e saber que a ciência e a tecnologia são fundamentais para se dar esse salto. E nós temos uma universidade, aí eu vou puxar um pouco, fazer um pouco da minha história na universidade, que no nosso reitorado, nós conseguimos, a universidade, depois que desmembrou Campina Grande, saiu de dentro da UFPB, o UFCG saiu de dentro da UFPB, com isso nós perdemos os campos de Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiro. Ficamos reduzidos a João Pessoa, Bananeira e Areia. Então, a dimensão caiu enormemente. Então, pois bem, no nosso reitorado, aproveitando o projeto de desenvolvimento das universidades federais do presidente Lula na época, nós conseguimos recolocar a UFPB como a maior universidade do norte e nordeste do país, em orçamento, em número de cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, de número de alunos, de professores com doutorado, enfim, nós retomamos a posição, então, de tal sorte que, mesmo sem ter mais a UFCG dentro dela, que passaram a ser, você falou, os campos de Patos, Porto, Pombal e Cajazeiro, mesmo assim nós voltamos a ser a maior do norte e nordeste. Mas o senhor acha que o investimento maior na educação não é mais... Não é, por isso que tem uma certa anomalia, né? Porque a gente é bom no teto e não é na base. Aqui, tem uma pergunta de Carlos que enviou por WhatsApp aqui. O nosso WhatsApp é o 988323586. O Carlos pergunta quais são os desafios do Estado nos próximos anos. Então, eu acho que ele está querendo estreitar aqui mais do ponto de vista temporal de como esses desafios seriam aqui para o Estado mais rapidamente. Primeiramente, o Estado tem que ter, isso para ontem, né? Assim que eu estou dizendo para o Estado, é válido para o Nordeste e para o Brasil. Ando um pouco preocupado aí com esse governo, esse comitê de transição que está aí em pleno auge, né? Atenção para o novo governo, no governo do presidente Lula, 2023, 2026. Mas, assim, é carente a necessidade de um plano de desenvolvimento. A grande crítica que se fez justamente ao governo que termina agora em dezembro deste ano é que ele não só deixava muito a desejar no campo político, por ser claramente não democrático, não ser um centro-direita democrático, ser muito mais, ter um viés autoritário muito grande e até com certo teor golpista. Então, no primeiro momento, a vitória de Lula, o grande carro-chefe foi o atributo dele ser democrata, ser um homem a favor da democracia. Mas não basta. A democracia, ela tem que vir bafejada pelos ventos da modernidade e do desenvolvimento, né? A grande crítica que se fez também, se faz ao governo anterior, o governo que termina agora, em dezembro,
é que não tinha um plano de desenvolvimento. Deixava-se assim, olha, fazendo algumas reformas, reforma essa, A, B, as reformas sempre são intermináveis. Quando você termina de fazer, essa não era, falta essa. Nunca termina de fazer essa reforma. Então, com essa reforma, o capital ia transformar a Paraíba, o Nordeste e o Brasil numa grande Singapura, num país desenvolvido, assim, uma economia modernista. Isso só com o capital privado, com a iniciativa privada, que nunca veio nem virá. Então, tudo que o Brasil tem... O Carlos faz uma pergunta sobre o Estado, o senhor foi para Brasília. O senhor acha que o plano de desenvolvimento do Estado deriva do plano de desenvolvimento nacional? Tem que ter um plano de desenvolvimento nacional para poder pensar... Não necessariamente. Eu acho até que a Paraíba e o Nordeste, inclusive no seminário nós discutimos isso, o que a gente chama de novo desenvolvimentismo para o Brasil, poderia nascer no Nordeste e ter como matriz nada mais razoável do que ser a Paraíba, né? Até o berço de Celso Furtado, que era um desenvolvimentista, só que agora a gente fez apologia no seminário de uma coisa que nós denominamos de novo desenvolvimentismo. O que é isso? Olha, é evidente que o desenvolvimentismo parte da ideia seguinte. Celso Furtado dizia assim, olha, se desenvolvimento prescinde de reformas estruturais, estas nunca virão pelas livres forças de mercado. Então tem que ter o Estado intervindo para tirar os óbices históricos, sobretudo estruturais. O mercado não vai investir em infraestrutura, não dá conta disso. O negócio dele é o lucro imediato. Veja só, o ímpeto e a vontade do capital, não só com relação a Paraíba, como ao Nordeste e ao Brasil, é muito mais de comprar investimentos que já estão montados. É comprar Petrobras, comprar Eletrobras, comprar Porto, não sei o quê. Não é de pegar o dinheiro numa planta nova, tá certo? Porque isso daí, para você implantar uma empresa de grande porte, você pode passar só 10 anos só botando o dinheiro lá, em canteiro de obra, desenvolvendo processo e produto. Quando você compra uma Petrobras que já está azeitada, funcionando, no outro dia o lucro já está caindo lá na caixa da empresa. Então, a avidez maior dele é para comprar o patrimônio já existente. Tem uma notícia sobre isso, tem uma notícia hoje na imprensa nacional, que uma empresa nova que comprou bases de poços da Petrobras, só este ano faturou 500 bilhões de reais. Pois é, então... comprou os poços da Petrobras. Pronto, agora botar o dinheirinho, né, para começar a implantar. Agora, o senhor acredita, né, que essa ideia de um plano de desenvolvimento para o Estado, para o Brasil, possa sair com mais rapidez? O senhor tem esperança disso? Mas, sem nenhuma dúvida, porque, olha bem, nós temos... Se você me permite, no livro ao qual me referi, meu livro, que é de 2012, lá já tem proposta de um projeto de desenvolvimento para Paraíba, com interiorização, abrangendo todas as áreas de infraestrutura, educação, esporte, cultura, lazer. E não só isso, a gente tem o custo, né? De quanto custa isso para o Estado, quais são as fontes de investimentos passíveis de mobilização, tá? E está lá, está prontinho lá. É claro que está desatualizado, mas a problemática continua, porque eu não sei nada. Não sei nada naquele sentido. Então, eu acho que era atualizar aquilo, chamar mais gente para pensar um projeto de desenvolvimento. Nós temos gente de primeiríssima qualidade. Pedir para o senhor atualizar o livro logo isso aí, pegar um exemplar e dar a cada governador, cada deputado, cada prefeito, cada vereador daqui da Paraíba. Isso aí já está providenciando? Já estou providenciando, estou em tratativas com o governo do Estado para a gente ter fazer isso atualizado. Professor, obrigado por sua presença no programa Tambaú Debate de hoje, a gente discutindo essa ideia aí, novo desenvolvimentismo para o Nordeste, é uma tese. Que é bom que você diga o seguinte, não se trata mais do velho desenvolvimentismo, que era só botar o Estado para gastar, não é bem isso. Em cada época do desenvolvimento brasileiro, há necessidade de uma atuação do poder público, tá certo? Quer dizer, teve um tempo que era esse, era gastar mais, era isso, aquilo, outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a agenda de atuação do Estado é a que eu falei. É educação, ciência e tecnologia, modernização e complementação industrial e aproveitamento do potencial turístico, natural e cultural. Professor, obrigado por sua presença aqui. Só para encerrar aqui hoje uma notícia. Olha, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem negar provimento ao recurso do ex-governador Ricardo Coutinho, lá de trás, de dezembro de 2021, que pedia para mudar
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre inelegibilidade. Negou provimento. Ricardo Coutinho não teria mesmo, se fosse decidido antes, direito a ser candidato. Só que essa decisão da primeira turma, ela tem um efeito, não tem efeito prático para Ricardo, mas tem um efeito prático para o geral. Por quê? Porque a turma manteve o entendimento de que o prazo de inelegibilidade conta efetivamente a partir da eleição. Ricardo Coutinho acabou se dando mal porque, na decisão, a ministra Carmen Lúcia propôs uma multa a Ricardo por conta do abuso de recorrer. Bom, com essa informação, nós terminamos o programa Tambaú Debate aqui na televisão, mas vamos continuar aqui na internet, vamos continuar no YouTube e vamos continuar no portal T5, discutindo e interagindo aqui também com o professor Romulo Polari e outros aspectos do projeto de desenvolvimento do estado da Paraíba e do Nordeste. Boa tarde a todos. Muito bem. E aí, meu povo?